Só aqui? Jean sem violão, né, Jean, velho? Cara, eu tô muito empolgado. Foi bem de última hora que eu tinha que estar aqui na real pra trazer uma palavra, então eu tô muito empolgado, tô meio, né? Mas, cara, eu queria que vocês abrissem comigo, indo direto ao assunto já, em Mateus capítulo 13, versículo 54. Tem uma parte ali que começa de onde lhe vem essa sabedoria. Eu vou começar lendo dali. Todo mundo achou? Amém? Tá escrito ali, ó: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve essas sabedorias, essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Cara, a minha pregação é sobre você ser humano. Seja humano. Hoje, dependendo do tipo de pessoa que você fala, seja humano, a pessoa vai te repreender, porque a primeira coisa que ela associa com você ser humano é ao humanismo, né? O homem no centro, o homem que merece todas as coisas, enfim. Mas eu quero deixar bem claro já aqui que eu não vou pregar humanismo, tá bom? Deus o livre. Mas eu quero pregar sobre você realmente ser humano, ser simples. E como exemplo disso, não tem ninguém melhor do que Jesus, cara. Se ser humano fosse pecado, Jesus viria como um anjo. Jesus viria como um querubim, um serafim. Deus não teria criado homem e mulher. Deus teria criado, sei lá, anjo e anja, se é que existe anja, né? Mas, então eu quero deixar bem claro que eu não vou pregar humanismo, eu vou pregar realmente sobre você ser humano de uma maneira saudável, de uma maneira bíblica mesmo, sabe, cara? É muito triste saber que as pessoas, nos dias de hoje, elas estão perdendo muito o amor, cara. Elas têm dificuldade para perdoar, elas têm dificuldade de se auto-perdoar. Muitas vezes, às vezes ela não tem dificuldade de perdoar o outro, mas ela tem dificuldade de se auto-perdoar quando ela erra. Ou a pessoa, ela age sempre por instinto, por intuição, ela age por, realmente, de certa forma, a grosso modo, como se fosse um animal mesmo, cara. É triste. E sabe, eu acredito que a gente está vivendo num tempo que está puxando esses dois extremos. Ou a pessoa vive por intuição e por instinto, como um animal, ou a pessoa vive sem sentimentos, sem emoções, como um robô. E nunca é o meio termo ali, o ser humano, entendeu? E o problema é que, cara, quando a gente não está agindo como ser humano, a gente não está entendendo o sacrifício de Jesus. Porque Jesus, ele buscou restabelecer o princípio. A Bíblia fala que Jesus, ele buscou restabelecer o que foi estabelecido no princípio. Porque quando o homem pecou, tudo se perdeu, tudo se foi. E agora ele veio para restaurar o que estava desde o princípio. Ou seja, Deus morreu para que você se tornasse humano de novo, cara. Deus morreu para que você falasse pro teu próximo: te amo, mano. Sabe? Deus morreu para que você pudesse perdoar o cara que te ofendeu. Deus morreu para que você abraçasse a pessoa que você ama. Deus morreu para que você largasse o egoísmo e falasse e realmente expressasse fraquezas, expressasse dificuldades que você passa com alguém. Isso é ser humano. Mas, cara, a gente está vivendo num tempo que infelizmente a gente não sabe mais dizer eu te amo. A gente não sabe dizer mais obrigado. A gente não sabe mais abraçar. A gente não sabe mais se expressar. A gente age por sentimento e por emoções, e isso é errado, porque o certo é você controlar os sentimentos e as emoções, não o contrário. Porque daí aí sim a gente realmente, de grosso modo, como eu disse, a gente age literalmente como um animal. Porque o animal é movido por instintos, por intuições. Mas, cara, Jesus falou que ele tem uma vida em glória pra mim e pra você, mano.
Então não queira se limitar vivendo por intuições, por instintos, querendo viver sem perdoar alguém, querendo viver sem amar alguém, querendo viver sem abraçar alguém, querendo viver essa vida robótica, essa vida sozinha. Sabe, cara, eu acho que um dos maiores frutos que você vê em alguém que é de Deus mesmo é quando ele demonstra o quanto ele é humano, sabe? Porque eu conheço gente que ora em língua, que profetiza, mas o cara trata mal a esposa em casa, mas o cara trata mal o filho em casa. Mas eu conheço gente que tem fruto do Espírito e que eles são incríveis, mano. E eu tenho um exemplo disso, graças a Deus, em casa. Meu pai, minha mãe. Mas, cara, de certa forma, em especial ali o meu pai. Ele é um cara que ele é do manto, assim. Se deixar, o cara vai sair voando aí. Mas, cara, é surreal o quanto você vê Deus, ele na humanidade, mano. Entendeu? Ele é simples. Ele gosta de tratar bem a minha mãe, cara. Ele gosta de me tratar bem. Ele gosta de tratar bem quem está próximo dele. E através disso você vê Jesus de uma maneira muito mais forte do que alguém que está orando em línguas, do que quem está profetizando, do que quem está gritando na igreja. Entendeu? Então, cara, Jesus morreu por nós para restabelecer a humanidade que existia no princípio. Sabe, cara, eu acho que a minha maior mensagem aqui hoje é para que Deus coloque uma semente em nós, para que a gente saiba perdoar, amar, respeitar, consolar, repreender, porque o amor também repreende. O amor que não repreende não é amor, cara. Porque a Bíblia fala que quem ama, Deus ele é teu pai, ele te ama, é por isso que ele te repreende. É isso que a Bíblia fala. Mas sabe, cara, é realmente despertar esse lado simples. Cara, olha aqui, a gente acabou de ler Jesus sendo desvalorizado pelos próximos dele, por ele ser humano. Eles esperavam um cara que ia sair voando com os anjos. Eu não sei se sabia, mas Jesus não voava, mano. Jesus ele tinha pernas e ele andava. Ele não saía voando com os anjos. Ele não fazia, sei lá, labareda, não fazia essas coisas. Ele simplesmente andava. Quando ele via alguém em enfermidade, em necessidade, a Bíblia fala que ele sentia compaixão. Jesus, sabe, cara, se o problema fosse, a gente costuma dizer, né, e é um fato mesmo, que Jesus se fez homem para morrer por homens, né? Se fez a serva na forma de homem para realmente tirar os pecados da humanidade. Mas sabe, cara, ele provou mais do que isso. Ele provou que quando você é humano, você é irrepreensível, cara. Quando você se torna alguém simplesmente humano, você é irrepreensível. Quem aqui pode apontar o dedo na cara de Jesus e falar que ele errou em alguma coisa? Ninguém pode. E ele foi humano. Então quando você entender que você nasceu para ser humano, você vai entender que você nasceu para ser filho, porque isso de certa forma é um privilégio de ser filho de Deus. Alguém que é simplesmente humano é a habitação do Espírito Santo. Não tem como. Fora disso, você vai agir como um robô, por intuição. Putz, preciso trabalhar porque eu preciso de dinheiro. Você vai agir como um animal. Nossa, gostei daquilo, eu vou querer aquilo lá. E daí você vai lá e se lasca. Então você age sempre nesses dois extremos, fora de Deus. Não sendo casa do Espírito Santo, você age nesses dois extremos. A gente costuma falar que a gente é superior e tal, né, aos animais, mas, cara, eu vou falar a verdade. Infelizmente, muitos estão se colocando na posição como animais, criando empresas, cara. Por que o cara criou uma empresa? Você perguntar pra ele por quê? A gente estudou isso lá no Imersão. Muita gente não sabe o porquê criou certas coisas. Intuição. O cara usou a inteligência que Deus deu pra ele, a sabedoria, pra agir por intuição ainda por cima. Sinceramente, se não tem propósito eterno, você está agindo errado. Se não tem algo eterno envolvido naquilo que você vive, naquilo que você quer fazer, não tem sentido você fazer. Então Jesus chamou a gente para ser humano, cara.
Jesus chegou para quando o Gessé me ajudar, eu falar obrigado para ele, mano. Pro meu pai me abraçar. Quando meu pai, cara, quantas vezes eu já pedi ajuda para ele. E, cara, disso, de certa forma, eu posso me orgulhar, cara. Eu agradeci. Eu agradeci o esforço que ele teve pela minha vida, mano. Pela minha mãe. Nunca deixou faltar nada, cara. Quando tava tudo prestes a desmoronar, ela tem uma mentalidade muito, muito empreendedora, assim, mano. Ela é bem ninja, assim, fala bem a verdade. Mãe é ninja, mano. Mãe é ninja. E daí, quando ela tava pra faltar, ela virava tudo, mano. E não faltava. E hoje... E sabe, cara, eu acho que esse é um dos maiores segredos de você ser cristão, mano. Você ser simplesmente humano. Simplesmente humano. É uma pessoa que tem como fundamento o amor. Ponto. É o ágape. É o ágape. É o amor ao nível extremo. É o amor incondicional. É o amor que ama porque sim. Não é o amor que ama porque você pode me dar algo em troca. Não é o amor que ama porque... sei lá o que, é o amor que ama porque ama. Sabe, Jesus, ele amou a gente antes mesmo da gente nascer. Por quê? Porque ele ama porque ama, cara. Ele não esperou te amar quando você deu algo em troca para ele. Ele não esperou te amar quando você virou cristão. Ele não esperou te amar quando você pegou, dobrou os joelhos e falou: Deus, eu me arrependo, eu quero o Senhor na minha vida. Ele te amou antes de você nascer, cara. Então Deus chamou a gente para ser assim. É isso que eu quero que a gente entenda isso. Deus, ele perdoou a gente antes da gente falhar, antes da gente pecar. Deus abraçou a gente antes da gente ter carne e osso. Deus declarou palavras sobre as nossas vidas antes da gente ter ouvido. Então, cara, eu realmente creio que o que Deus quer fazer aqui hoje é te tornar e me tornar mais humano, cara. A gente está num tempo frio, cara. Como eu disse, de falta de perdão e etc. A gente está num tempo frio, num tempo de intuição, de sentimentos. E a gente está vivendo de uma maneira totalmente errada, cara. De uma maneira totalmente errada. A Bíblia fala: ame até teus inimigos. Cara, é difícil, mas tem que amar. Então eu quero, de certa forma, tocar em alguns tópicos aqui que te faz ser humano. Sabe o que te faz ser humano? Você ser desvalorizado. Quando você se torna simplesmente humano, você é desvalorizado. E eu quero abrir aqui em João 7,5, não precisa abrir comigo. Está escrito aqui, ó: pois nem os seus irmãos acreditavam nele, em Jesus. Então, quando você é simplesmente humano, você vai ser desvalorizado. Então, sabe, Noêmia, se alguém já falou isso através dos olhos, porque os olhos falam também. Se alguém falou assim: vixe, a Noêmia não tem jeito, a Noêmia, pode desacreditar da Noêmia. Você pode ter certeza, Noêmia, que se isso aconteceu com a tua vida, você está no caminho certo, porque Jesus aqui em João 7,5 também foi desmerecido. Se algum de vocês foi desvalorizado, se algum de vocês foi rebaixado, se algum de vocês foi mal visto, vocês estão no caminho certo. É louco. Porque Jesus foi desvalorizado, Jesus foi mal visto, Jesus foi desrespeitado, Jesus deixou de ser honrado. Mas Jesus era pleno, por isso que ele não sentia e não tocava e não notava essas coisas. Sabe, a plenitude é algo que, de certa forma, eu quero até declarar aqui no nome de Jesus que a gente sai daqui pleno hoje, mano. Que a gente sai daqui pleno. Você não vai falar: mas eu acho que sou pleno. Você vai falar, porque quando você acha que você é pleno, você não é. Então você tem que falar. Então quando você é pleno, você sabe. Quando você é pleno, o cara te pergunta e você fala sim. É que nem ser salvo. Você é salvo? Sim. Por quê? Porque eu sei que eu sou salvo. É tipo isso. Você é convicto naquilo. E, cara, eu acho que quando você se torna simplesmente humano, você se torna pleno, cara. Porque você deixa de querer ser um querubim, você deixa de querer ser um anjo. A gente até costuma dizer essa frase, ela é bem mais poética e bem mais bonita, né? Parece que aquela pessoa é um anjo, né? Eu já ouvi isso, eu já falei isso. Eu conheci pessoas que, cara, só de estar perto eu falava: mano, essa pessoa parece um anjo.
mas na verdade ela é simplesmente humana, entendeu? Esse tipo de pessoa, ela é simplesmente humana. E ressaltando, quando você é humano, você é filho de Deus. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Não tem como você desassociar uma coisa da outra. Então, eu queria tocar nesses tópicos que você, quando você é humano, você vai ser desvalorizado, você vai ser desrespeitado, porque o mundo jaz do maligno e você não. Você não vai agir através das suas... você não vai ser mais comandado, melhor dizendo, pelos sentimentos e emoções. Você não vai ser mais frio. Você vai ter facilidade em perdoar. Você vai ter facilidade em amar. Você vai ter facilidade em escutar a pessoa e às vezes só ficar quieto, porque quer saber, mano? Às vezes você é mais cristão quieto do que falando. Sabe por quê? Porque as pessoas, já aconteceu isso muito. A pessoa ficar 1 hora falando com você, cara, pro Espírito Santo te dar uma frase no final disso, e a pessoa se quebra. É quebrantada pelo Espírito Santo, mano. Ela falou 1 hora, você falou uma frase, e a vida da pessoa mudou. Então às vezes você é mais cristão quieto do que falando. E é isso, cara. Putz, mano, é isso. Sabe, alguém que é simplesmente... Se a tua vida tá pesada, você não tá sendo humano. Porque quem é simplesmente humano, ela não tem uma vida pesada, mano. Ela tá posicionada naquilo que Deus tem pra ela. E ponto. E ponto. O leão, você já viu o leão reclamando daquilo que ele faz? Você não vê. Por quê? Porque ele tá sendo quem ele foi chamado pra ser. Você não vê um leão querendo ser um crocodilo. Você não vê um elefante querendo ser um tigre. Só em circo que você vê o animal deixando de ser quem ele é. E você percebe que ele tá estranho, mano. Quando você vê o animal em circo, você percebe que ele tá estranho. Não é normal um leão com fome, com um homem do lado dele, e o leão tranquilo, em paz. Um leão que é leão ia matar o cara na hora, mano. Mas assim, esse é o ponto. Você não tem uma vida pesada, mano. Eu não estou dizendo que é aquela questão, a gente estudou muito sobre isso também, né? Não estou dizendo que vai ser fácil a tua vida, não é? A vida está cheia de dificuldades. A Bíblia fala, né? Mas, cara, ela vai ser leve. Ela vai ser leve. E eu quero declarar sobre a tua vida, mano, que a partir de hoje a tua vida vai ser leve em Deus, mano. Que você vai entender a tua posição em Deus, mano. E vai ser tudo diferente daqui pra frente, cara. Sabe? E é coisas do dia a dia. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Antes de ir pro imersão, ficar 21 dias lá e tudo mais, eu tava trabalhando numa empresa, autônomo. Mas, cara, não era pra eu estar lá. E Deus colocou isso no meu coração. Então é muito nítido quando você tem que estar, quando você não tem que estar, mano. Se você tem uma vida com Deus, você sabe que você tem que sair ou você tem que ficar. E eu meti o pé da minha empresa. Tava precisando de dinheiro para imersão, mano. Mas Deus é o provedor. Afinal das contas, a Thali deu uma ideia da hora de nós fazer pastel. Fizemos pastel, enfim. E foi leve. Porque a gente tava posicionado naquilo que Deus tinha para nossa vida, mano. Então, sabe? Eu não sei se você veio talvez sem perdoar alguém. Eu não sei se você veio hoje com medo. Não sei se você veio hoje preso em alguma coisa, em algum erro que você cometeu. Mas eu sei de uma coisa, cara. Deus é um Deus que perdoa. Deus é um Deus que perdoa. E hoje Ele quer fazer você mais humano. Ele quer te fazer mais simples. Ele quer que você se torne essa pessoa aqui, que as pessoas vão olhar e falar: ué, mas não é o Pablo que mora ali no condomínio, que eu conheço a mãe, o pai dele? Como que o cara é tão esperto assim? Como que o cara é tão inteligente assim? Eu conheço o cara. Mas é aí que tá. E esse é um erro que eu já vi muito, e que a gente não pode cair nesse erro, que é desvalorizar os que estão perto da gente, mano. Putz, mano, eu vou falar pra você, esse tanto que na continuação do versículo aqui de Mateus, a Bíblia fala que o profeta não é valorizado em casa. Jesus fala: cara,
Não pode ser assim entre nós, mano. Entendeu? Não pode ser assim entre nós. A gente tem que olhar o valor do irmão e valorizar. Porque é isso que está faltando. Você olhar o valor do irmão e no final das contas não valoriza isso. E, cara, é isso, mano. Entendeu? É isso. Deus chamou a gente para ser humano. Deus chamou a gente para ser um bom pai. Isso é fruto de quem é simplesmente humano. É um bom pai, é um bom filho, é uma boa esposa, é um bom cristão, é um bom estudante. E é tudo leve, cara. Putz, é tudo leve. Então eu acredito que era isso que eu tinha para comentar. Não fique preocupado, sabe, gente? Se vocês foram desvalorizados, em algum momento se vocês foram desonrados, se apontaram o dedo na tua cara. Jesus passou por tudo isso também. Cara, se Jesus passou, não espere diferente, entendeu? Porque a vida com Cristo é uma vida igual a dele. Então a gente vai passar pelas mesmas coisas que ele. Mesmas coisas. E, cara, eu queria orar. Eu creio que Deus, ele quer derramar mais dessa humanidade santa